Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. O Cristo Jesus é o tema de hoje no Espiritismo BH. E aqui conosco, Antônio Abreu. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. O que significa a palavra Cristo? Bem, Cristo, na realidade, significa ungido. E desde já vale a pena a gente pensar que ungido eram os reis para governar, né, naquela época. Então, quando se fala muito Jesus Cristo ou Cristo Jesus, a noção que se tem que seria o mesmo indivíduo. Mas Jesus, na realidade, ele aguardava-se o Cristo, não aguardava a vinda de Jesus com esse nome Jesus, né? Então, quando você fala do Cristo, que você fala que esse ungido, esse que de alguma forma iria governar, ele, o Messias, que também tem esse significado, foi se notando com o tempo, e essa identificação foi feita por parte dos discípulos, que aquele Nazareno que ele estava, com todas as suas ações, com todos os sinais que ele fazia, realmente poderia ser aquele que de alguma forma o povo judeu aguardava, para poder implementar esse governo novo, apresentar esse reino àquela comunidade ali, aqueles que aguardavam realmente esse governante, né? Então, quando nós falamos de Cristo, desde já vale a pena imaginar isso, que era algo que as pessoas aguardavam, mas não sabiam como ele viria. Se ele viria num trono de ouro, se ele viria de forma humilde como Jesus veio, né? Mas que ele estava sendo aguardado. E muitos ainda hoje o aguardam, né? Muitas pessoas não aceitam o Cristo que nós aqui culturalmente já aceitamos. Até entre os próprios cristãos existem dúvidas sobre esse companheiro chamado Jesus, envergando essa postura do Cristo nesse sentido, né? E a gente lembra de uma passagem bem interessante, quando Jesus questiona para os discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem, né? E os discípulos, meio assim, sem saber o que dizer, viram e falaram assim, uns dizem que tu é Elias, Jeremias, um dos profetas e tal, com dúvidas, né? E aí Jesus pergunta para eles assim, mas e tu, o que dizes que eu sou? Né? Aí Pedro dá um passo à frente e fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Naquela hora, Jesus ele percebe que entre aqueles encarnados existiu um que de alguma forma sintonizou com a espiritualidade de forma mais ampla e que identificou nele a presença divina através das suas ações. Porque vamos raciocinar, vamos pensar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é a representatividade de Deus entre nós vivendo a vontade do Pai. Nunca ninguém até então tinha feito isso. Tanto que Jesus vira para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, um homem comum, né? Que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Então, se por um lado a carne e o sangue montam a estrutura do ser, é importante a gente perceber que vem do mais alto esse posicionamento de sublimar esse ser através dessa postura que nós vamos chamar de cristianismo. E que nós vamos percebendo ao longo do nosso bate-papo que é um convite a que cada um de nós possa perceber esse nascimento desse Filho do Homem, que também significa Cristo, né? Lembra, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então o Filho do Homem passa a ser igual a Cristo. Cristo é igual ao ungido, que é igual ao Messias, né? E volta a dizer, ungido eram os reis para governar. Então a gente parte de um pressuposto que aquele Cristo ali percebido por Pedro era o primeiro ser que entre nós já tinha o autogoverno de si próprio. Ele já conseguia se autogovernar. Isso também nos convida a perceber desde já na vida como está a nossa possibilidade íntima quando fazemos essa avaliação. Eu me governo ou as coisas me governam, né? Então, se Jesus ele representa o Cristo e já mostrava esse autogoverno,
é importante que nós também possamos nos localizar nesse aspecto, né? Não é uma proposta fácil, mas nós vamos identificando ao longo dos estudos que são realizados que, apesar dele ser o chamado unigênito do Pai, que seria o Filho único, ele representa toda uma coletividade, né? E que talvez nós, dependendo da aceitação de seus preceitos, também vamos engrossando essa fileira aí do unigênito do Pai, né? Que seria esse Filho único aí, né? Mais ou menos por aí. Haveria somente um Cristo no universo? Olha, partindo do pressuposto que o Cristo ele passa a ser a meta de cada um de nós, a gente percebe isso muito claramente com Paulo, né? Quando Paulo dizia assim, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele poderia muito bem ter dizido assim, olha, ter falado, já não sou eu quem vivo, mas Jesus que vive em mim. Só que ele estaria passando um significado diferenciado, porque se Jesus era o homem, não é? E que aí ele vai abraçar uma postura diferenciada para nós, que vai ser o primogênito. Jesus é narrado várias vezes no Evangelho como primogênito. Primogênito é o primeiro. Cristo, como unigênito, é filho único. Nós não podemos perder esse raciocínio. Então Jesus era o educador, né? Jesus é aquele que, vendo a multidão no capítulo 5 de Mateus, sobe o monte, se assenta e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Então ele vai educar. Jesus, com tenra idade, 11 anos de idade, ele já estava no templo, ele ensina os doutores da lei. Então Jesus ele levava o conhecimento. O Cristo é aquele que realiza através de um sentimento diferenciado. Ele vivencia. Uma coisa é o que Jesus fazia, ensinar. Outra coisa é ele dar o testemunho, que é vivificar todo aquele conhecimento, né? Então, quando você imagina que se existe alguém no universo fazendo a vontade do Pai, e se quando você percebe que a casa do meu Pai é muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Outro ensinamento, ampliando o ângulo de visão e colocando um pouco mais restrito o posicionamento físico, quando Jesus fala, se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, você larga as moradas celestiais, das questões universais, para buscar moradas íntimas, com a presença divina em nós e de Jesus em nós, com Ele e o Pai fazendo morada, provavelmente a vontade do Pai se fará através das nossas ações. Então a gente passa a perceber que o Filho de Deus vivo passa a não ter esse posicionamento único em Jesus. Ele passa a ser uma oportunidade coletiva de todos aqueles que se identificam na primogenitura de Jesus. Então, o Filho unigênito passa a ser a união de todos aqueles que se sintonizam lá com aqueles ensinamentos trazidos pelo Mestre, né? Então, se Jesus é o primogênito, o Cristo passa a ser o unigênito de todos esses que se identificam ali e que começam já a operar e a realizar com amor que ele veio ensinando. É o grande desafio. Então, vamos voltar em Paulo, quando ele diz... Já não sou eu quem vivo, mas Jesus que vive em mim. Se ele falasse assim, ele estaria sinalizando para a gente que ele estaria no campo da teoria e não no campo da prática. Nós, eu tenho Jesus no meu coração. É super normal, porque eu estou no campo da teoria. Eu sei tudo que é para mim fazer, mas não consigo realizar. Então eu estou com Jesus. No dia que eu falar, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, pode saber que eu estou penando com as ações, estou realizando, estou fazendo, a sociedade está me rejeitando e eu estou caminhando com a vontade do Pai, independente das consequências. Então isso é a vivência crística, né? Aí a gente começa a entender que se Jesus ele teve o seu tempo, porque se só o Pai é aquele que é eterno, não tem começo e nem fim, todos nós somos criados, Jesus também, como um espírito de alta envergadura espiritual, na atualidade também teve o seu início, nós devemos imaginar que provavelmente ele é o primogênito para nós, na nossa estrutura terrena. Ele é lançado numa proposta de auxiliar um determinado grupo, agrupamento de espíritos, mas que ele também teve o processo de crescimento dele. É como se nós fôssemos buscar a raiz de onde Jesus evoluiu.
e tivéssemos que ir muito longe. Se muitos de nós já passou, por exemplo, por Capela, e se dessemos um pulinho lá e perguntássemos sobre o Mestre Jesus que auxiliou na Terra, passou por aqui sim, só que ele veio de tal local. E se a gente saísse daqui e fosse nesse outro planeta, passou aqui milhões de anos atrás, sim, auxiliou muita turma aqui, porque naquela época ele já fazia, acontecia, trabalhava e tal, só que pela nossa notícia ele veio de tal região. E se saíssemos dali e fosse naquela constelação, saber se Jesus realmente veio de lá, aquele espírito, né? Não, ele veio, sim, passou por aqui, ajudou muito, mas se não me falha a memória, de onde ele veio antes de vir para cá, já não existe mais nem a poeira dos sóis. Percebe? Então, se ele passou por esse processo de crescimento como nós, e é sinal que outros vieram antes dele. Da mesma forma que nós estamos tentando nos localizar como aqueles irmãos que estamos tentando receber os ensinamentos, para que possamos ser aceitos. O Evangelho não fala lá em João, e deu-lhes o poder de serem feitos à imagem e semelhança do primogênito, né? Para que todo aquele que o receber será chamado filho também. Ou seja, então é sinal que não existe um filho só. Né? Provavelmente outros vieram antes dele e muitos outros virão depois. Outro raciocínio que nós podemos pegar é aquele de tudo que eu faço, vós fazeis melhor. Vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu faço. Isso nos convida a perceber que Jesus está sinalizando que ele se localiza numa postura de humildade, ciente que com certeza em níveis universais ele também teve a sua escola. Então, provavelmente, ele teve exemplos de outros Cristos, né? E é o que a gente vem aprendendo, essa moral cristã, através da espiritualidade na atualidade. A espiritualidade nos traz para nós, através de Kardec ali, que a moral ensinada por eles é a moral do Cristo, simplesmente por não haver outra melhor. Então é sinal que se a espiritualidade ensina isso no nosso planeta, com certeza onde os espíritos se localizam, eles usam a moral cristã para poder atuar. E eu quero crer que a moral cristã é a moral que Jesus adotou para si, a fim de exemplificar para nós aqui também. Eu acho que o raciocínio é mais ou menos esse aí. Sendo assim, existe a possibilidade de existirem Cristos acima de Jesus na hierarquia celeste? O que a gente tem que imaginar é que o que a gente chama de hierarquia é um posicionamento tão pequenino nosso, de uma necessidade de localização, de nós que ainda socialmente precisamos desses movimentos, né? O que acontece é que com o tempo nós vamos perceber que toda vez que existe qualquer tipo de exaltação, vai haver a necessidade da humilhação logo depois, né? O Evangelho não fala que todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Mas se eu vou ter que me exaltar de novo, é necessário que depois eu me humilhe. Mas se eu me humilhei, é necessário que eu me exalte. Enquanto eu estiver nesse processo de ora me humilho, ora me exalto, ora me humilho, percebe? É sinal que existe um ciclo vicioso. O interessante vai ser que quando eu me localizar como espírito, eu me perceba numa situação nunca de humilhação, independente da minha situação social, e nunca também de exaltação, independente da minha posição social. Eu posso ter posses, eu posso adquirir as coisas, ter posição social de destaque, mas se aquilo intimamente, espiritualmente, psiquicamente, não tem que mexer com o meu ser. Eu me localizo com tranquilidade. Se não existe humilhação, não existe necessidade de exaltação. Se não existe exaltação, não existe necessidade de humilhação. Eu simplesmente estou. Quando se coloca a questão da hierarquia de outros Cristos em relação a Jesus, Jesus bate o olho e observa em cada um deles irmãos, filhos do mesmo Pai, independente da condição. Da mesma forma que quando ele observa a mulher adúltera, que foi pega ali no próprio ato adulterando, ele não viu o adultério nela, mas viu uma irmã no Evangelho, né? Então é assim, quando ele viu Pedro preocupado pela traição, ele viu um irmão. E o retorno dele é tão claro que ele os abraça sem cobrar nada de ninguém, né? Então provavelmente quando há o reencontro de outros Cristos, provavelmente não existe essa necessidade ou esse posicionamento.
O Evangelho também, o Evangelho no Livro dos Espíritos nos traz essa questão do rebaixamento e do soerguimento social e espiritual de cada um de nós. É falado pelos Espíritos que muitas vezes nós vamos chegar na espiritualidade e vamos nos encontrar rebaixados intimamente, porque aqueles que julgávamos rebaixados aqui estão em posturas mais elevadas espiritualmente do outro lado, né? Isso é uma visão ainda puramente humana. Eu acredito que vencendo as barreiras do nosso orbe, que ainda são barreiras bem infantis, provavelmente essa questão hierárquica ela deve tomar outro tom e novos nomes a serem dados. Eu acredito que não tem esse tipo de classificação, né? Mas acredito sim naquele que faz a vontade do Pai de forma una. Se nós pegarmos alguns trechos do Evangelho quando estudados de forma minuciosa, é bem interessante isso. Jesus fala assim com os discípulos que aqueles que se esforçam na subida do monte, no sermão da montanha ali nas bem-aventuranças. O título é dado que os discípulos são o sal da terra e que os discípulos são a luz do mundo. E ele fala assim, vós sois, está no plural. A luz está no singular. A luz é única. Ela não tem que se adequar à necessidade de cada um de nós. Nós temos que falar em nome de uma luz somente. Vós sois o sal, né? Vós sois a carta de Cristo. A carta é única. Então, quando o Toninho parar de falar de si e falar da vontade do Pai, ele se envolveu com essa unigenitura, desse Filho único, que independente se o nome dele é Jesus, ou se o nome dele é Paulo, ou se o nome dele é Toninho, não interessa, é a vontade do Pai que se faz, né? Então, sair dessa postura do coletivo, de preocupar comigo, com os meus, para preocupar com tudo, né? Então aí que nós vamos perceber que realmente eu estou falando em nome de uma unidade, do Filho único, do unigênito do Pai. E o unigênito do Pai, hoje, talvez, ele seja representado por várias frentes de pessoas, ou de seres, de espíritos, que tentam realizar a vontade do Pai que os envia. Mais ou menos por aí. Então essa hierarquia aí, talvez ela se perca, né? Deve realmente existir essa unidade. Aqueles que chegaram numa condição de espírito puro, né? E que, pelo que a gente pode perceber, que pelo que a espiritualidade fala, o que nós conhecemos é Jesus, né? É o único que nós conhecemos naquela condição que se aproximou de nós aqui no planeta, né? Jesus teria encarnado no planeta Terra somente uma vez? O que nós imaginamos, aí vai também de forma bem pessoal, é que um espírito da envergadura de Jesus se envolver com a questão da materialidade, quando a gente fala de um espírito que está classificado, segundo a classificação de Kardec, como um espírito puro, é onde você já tem o domínio do espírito sobre a matéria. Já não existe mais necessidades reencarnatórias. Provavelmente é aquele companheiro que se lança às questões espirituais com naturalidade, quando envolvido na matéria, em missão, né, e orientação daqueles que precisam. Eu acredito que a presença dele, pelo período que foi no nosso planeta, fisicamente falando, encarnado, durante aquele período, foi suficiente para deixar um legado aí para os próximos milhares ou milhões de anos aí, né? Então, eu acredito que o que houve foi uma programação para o momento certo, o momento adequado. Não acredito, eu não imagino ele de forma oculta ou em outros projetos reencarnando para poder passar qualquer coisa que seja em nível pessoal, percebe? Eu acredito que houve uma programação para que ele pudesse deixar um recado da vontade do Pai entre nós, né? Mostrando realmente um caminho, algo que a humanidade deveria seguir. E acredito mesmo que esse projeto não é fácil para um espírito do nível dele se envolver na matéria de forma tão grosseira como nós nos envolvemos hoje, tirá-lo da sua estrutura, de onde ele está, com o que ele faz, falar assim, vamos lá de novo, vamos mais uma vez. Acredito que não funciona assim, não.
Acredito que provavelmente deva ter sido a única vez, apesar de imantar, apesar de irradiar em benefício de cada um de nós, apesar de estar sempre presente em nível mental, favorecendo, né, toda a estrutura, desde os primeiros movimentos da presença do homem aqui no planeta. Acredito sempre na presença dele assim, mas como encarnado, acredito que foi aquela única vez, a nossa opinião. A época e a região onde Jesus encarnou obedeceram a uma programação divina? Sem sombra de dúvida, acredito que sim. E hoje, estudando o Evangelho de forma um pouco mais profunda, como é realizado na Casa Espírita hoje, que é o que a gente chama de miudinho do Evangelho, né, um estudo minucioso, nós percebemos a importância geográfica ali daquela região. Nós percebemos os movimentos realizados pelo Mestre nas indas e vindas, nas parábolas, a forma de contar usando os recursos ali daquela época, foi fundamental para que hoje pudéssemos começar a perceber a importância disso. Quando você pega uma parábola contada, como por exemplo a parábola do bom samaritano, que descia um homem de Jerusalém para Jericó, Jerusalém, cidade santa, Jericó, a cidade de comércio bem elaborado, tinha de prostituição, dificuldades do dia a dia. Descer de Jerusalém para Jericó é baixar o padrão vibratório. A chance da gente ser assaltado como aquele homem foi é muito grande. Jesus usa a geografia, ele usa aquela estrutura, né? Então, isso foi importante, a região, a cultura religiosa, aquela estrutura toda elaborada para que ele pudesse, naquela época, estar se achegando. Acredito que realmente não tinha momento mais propício, mesmo porque, se nós formos perceber bem, já existia a estrutura da lei necessária para que ele pudesse, representando uma revelação nova, que nós vamos chamar de amor, né, pudesse se achegar. Como eu vou trazer amor para um povo que não se respeita, né, para um povo que não tem lei? Então, se Jesus é essa representação, aí nessa hora era necessário que houvesse essa estrutura. Então você tem ali 1.300 anos antes Moisés estruturando tudo, né, a questão da lei, a questão disciplinar, para que depois Jesus possa se envolver num projeto um pouco mais amplo, que é de tirar tudo aquilo que era externo e começar a mostrar ao indivíduo que ele possui um espírito, que ele possui um ser que transcende a questão material. A função dele foi essa, levar o homem a alçar voos maiores realmente. Então a época, a geografia, o momento era bem propício. A crença num Deus único era um facilitador? Era não só um facilitador, mas altamente necessário. Então, primeiro você tem Abraão, pai da fé, né? Até ali eram vários deuses. Abraão chega regulamentando esse posicionamento, né? E depois você tem aquele povo bem estruturado já com Deus único, a fé bem trabalhada, mas ainda era um povo escravizado por N preceitos de situações íntimas, inclusive de necessidades, e que se via escravo disso, como ainda hoje somos escravos de muitos aspectos na vida. Só que aí depois você vem Moisés, dando liberdade, meio que física, para aquela turma toda, e levando uma lei que aquele povo não tem. Vamos imaginar o pessoal obedecendo a Faraó, ali obedecendo ao outro que o subjuga, né? E aí você tem Moisés dando liberdade. Aí de repente é um povo que está liberto, mas que não tem uma estrutura de lei. Moisés oferta a lei, né, Deus utilizando a estrutura de Moisés para que pudesse levar a lei e a disciplina àquele povo. Só que até a presença de Jesus foram mais 1.300 anos, volto a dizer. Então, de Abraão a Moisés, de Moisés a Jesus. Não tinha como Jesus tentar levar o que ele levou para um povo que fosse politeísta. Realmente, essa crença de Deus único, antes da lei, ela já era trabalhada e necessária para que Jesus pudesse falar do Pai. E o que você vai ter ao longo desse tempo é essa migração desse Deus zeloso, que pune a iniquidade dos pais no filhos, que é o Deus Senhor, para aquela migração para um Deus Pai, apresentado por Jesus. Então é como se migrasse, não Deus que é o mesmo Deus, mas migrasse a ótica do homem. E Jesus vem utilizando essa base de Moisés, reestruturando todo o processo para que o homem possa realmente se conhecer.
né, descobrir intimamente quem Ele é. Toninho, Sim. A maioria das religiões cristãs prefere entender Jesus como um Deus e as suas ações como milagrosas. Como o Espiritismo se posiciona em relação a isso? Olha, uma vez mais nós percebemos a pequenez humana, né? Como é que eu faço para poder ter essa presença desse Deus que foi trabalhado milhares de anos mais próxima de mim? Eu materializo Ele, né? Então a forma mais fácil de materializá-lo é usando o exemplo que até a própria espiritualidade coloca como guia e modelo para a humanidade, que realmente isso aí todos nós temos que perceber e aceitar que Jesus é o guia e modelo para a humanidade. E aí eu pego materializando a presença divina no Filho de Deus que age de forma viva entre nós. Então eu elejo como Deus. Percebe? É a melhor forma e deu acalentar. Porque Deus agora, Ele tem 2 olhos, Ele tem 2 mãos, 2 pés, Ele caminhou entre nós, né? Ele largou todo o universo, toda a estrutura universal com as suas milhares de galáxias, entendeu? E veio aqui para a Terra, um bundinho desse tamanhozinho que é uma poeirinha, e aqui Ele trouxe o seu recado. Então ainda é a pequenez humana na necessidade dessa materialização da questão divina. E aí eu vou pegar o próprio Evangelho e usar N recursos para poder fixar esse posicionamento. Eu e o Pai somos um, né? E N outros posicionamentos que eu posso pegar e lançar e interpretar, porque o Evangelho fala, primeiramente, saber disso, que nenhuma das Escrituras é de particular interpretação. Então eu posso pegar e interpretar dessa forma. E para mim é acalentador imaginar que Deus teve aqui fisicamente entre nós, né? E não malbaratando, em hipótese alguma, a condição de Jesus, né? Nós temos que deixar isso bem claro, que Ele para nós é guia, modelo, é mestre, educador, né? Ele é o irmão que a gente vai chamar de irmão mais velho, que vai nos orientando, nos direcionando ao Pai, nos orientando que se o Pai, que Ele é a videira verdadeira, o Pai é que é o lavrador, nós somos os ramos. É importante que a gente dê frutos, porque se nós dermos frutos, nós vamos ser podados para dar mais fruto ainda, mas se a gente não der fruto, aquela galha é cortada, lançada fora para novas experiências, mas o lavrador é o Pai. É Ele que coordena, é Ele que direciona, é Ele que dá os recursos, né? Então pegar e trazer a presença divina para Jesus e mantê-lo nessa postura, realmente eu acredito que é pensar de forma ainda bem egoísta, é imaginar que nós estamos mais próximos de Deus. É eu pegar aquele vós sois deuses no minúsculo lá e falar, aqui, Jesus fala que eu também sou Deus, então eu vou continuar sendo Deus também. E não é essa a proposta. A proposta é de imaginar que Jesus realmente é esse educador, mas que Ele tem pelo Pai um respeito enorme e que Ele fala, né? Eu trabalho e meu Pai ainda hoje o faz. Ciente que o Pai também se movimenta em todos os sentidos em prol não só de nós, mas de todo o universo. E em relação aos milagres, o que nós temos que entender é que todo aquele processo que foi realizado pelo Cristo traz no seu bojo, na sua estrutura, traz conceitos e ensinos que hoje nós estamos começando a perceber. Se você pega Jesus, por exemplo, andando sobre as águas, e se você pega aquela conversação dele com Nicodemos, falando que necessário é nascer da água e do Espírito, né? Que o que é carne, o que é Espírito, nós notamos que o Espírito se une e a água se une à carne. Então, a água, nascimento, reencarnação, não é? E se você der um salto na questão das revelações, Moisés, para libertar o povo, ele bate o cajado aonde? Você se lembra? No rio, no mar, na lagoa, onde que é? No mar. Mar é muita água ou pouca água? Mar é muita água. Então, com Moisés, muitas reencarnações. Trabalhar a lei por longo tempo. Aí João Batista, que é aquele que dos nascidos de mulher ninguém foi maior do que João, é aquele que anuncia a vinda de Jesus, ele já batizava no rio. É menos água, mas ainda é muita água. Menos que o mar, mas ainda é um volume bom. Jesus, já na condição de espírito puro, ele caminhava sobre as águas.
É como se ele falasse conosco assim, através daquela ação que ele conseguia implementar e que mais para frente vai sendo explicado pela ciência ou pelo próprio espiritismo, quando bem estudado, vamos percebendo que Jesus, na condição de espírito puro, ele já tem a superioridade do espírito sobre a matéria, então ele já conduz a matéria conforme ele necessite, ou conforme ele queira educar. Então ele andando sobre as águas, ele nos mostra, naquele chamado milagre pelos homens, que ele já está acima da necessidade reencarnatória. É um ensinamento para nós hoje. Mas Pedro fala assim, Senhor, me chama que eu vou se eu quiser. Ué, eu te chamo. Pedro bota o pé na água, 3 passos, começa a afundar. Tem que reencarnar muito ainda. Percebe? Jesus tem que dar a mão, porque senão ia afundar igual um machado sem cabo. Então, mostrando para a gente que os milagres vêm nos educando na atualidade, né, com novos conceitos e novas propostas. O Espiritismo considera Jesus como a segunda revelação, sendo Moisés a primeira. É possível explicar as principais diferenças entre as duas? Ah, sim. Levando para a questão do contexto espiritual. Moisés, a gente já comentou que ele veio trazendo a necessidade coercitiva, a lei de Deus. Se você pegar os 10 mandamentos, por exemplo, os 7 deles são não. Não faça isso, não faça aquilo, né? 3 deles te convidam a uma ascensão em relação ao amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o dia de sábado e honrar pai e mãe. Todos os outros te refreando, porque para quem não tinha lei, volto a dizer, era fundamental que a lei viesse. Passa-se o tempo e Jesus, mostrando que existia um projeto um pouco mais amplo espiritual para o nosso planeta, e ele mostra isso na transfiguração com Moisés e Elias ali com ele, né? Batendo papo ali com espíritos que vieram muito antes dele, Moisés representando a lei e Jesus na representação do amor, naquela transfiguração. Nós notamos que Jesus ele não veio em momento algum abrogar a lei, ele não veio eliminá-la, mas ele veio cumprir. Né? E ele nos ensina mais dizendo assim, ouviste o que foi dito, porque todos nós nos processos reencarnatórios necessários no nosso processo educativo, ouvimos realmente o que foi dito, não matarás, que qualquer que matar será réu de juízo. Olha o que Jesus fala, ele vai refrear todo o processo e vai reconduzir. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Antes eu tinha que tirar a vida para ser réu de juízo. Agora basta que eu sinta raiva para ser réu de juízo. A mesma punição em nível mental, porque o juiz de nós mesmos está na nossa consciência, ali que está a lei de Deus, me leva a esse estado. Ouviste o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em teu coração cometeu adultério com ela. Antes eu tinha que praticar o ato. Ouvindo Jesus, só de eu pensar, eu já estou me complicando. Percebe? Então é uma revelação nova. É algo novo. É a presença da vontade do Pai, que não é mais aquela coisa externa, das flores, das ações que enfeitam, mas do fruto que realiza, que tem muita diferença. Não é? Não temos que manter a casa não só mais desocupada, varrida e adornada, temos que ter a casa ocupada, e essa é a casa mental, né? Para que eu adorno se o fruto num mundo com tanta fome é necessário? O fruto aí é o fruto espiritual. Então, volto a dizer, Moisés perfeito na sua colocação coercitiva, Jesus transcendendo, explicando que não é mais o matar fisicamente, mas a revelação dele é quando você vira e mata a alegria do outro, não é? Rouba a satisfação do outro, tira do outro ali algo que seria positivo para ele, e não mais em nível externo, mas em níveis íntimos, espirituais. Por isso passa a ser uma revelação nova. Toda revelação merecia uma nova igreja, um novo processo, né? E é o que acontece com Jesus quando Pedro revela: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem te revelou isso, Pedro? Não foi a carne nem o sangue, a estrutura natural, mosaica. Quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. É onde existe a diferença, é uma nova revelação. Aí é uma nova proposta. É o amor se achegando junto de cada um de nós. Você poderia comentar sobre a controvérsia de ter sido o corpo material de Jesus um corpo fluídico?
Ah, sim, uma vez mais, na nossa opinião, é a forma mais fácil que eu tenho de me livrar dos meus problemas, né? Porque Jesus fazia o que fazia, né? Porque o corpo dele era fluídico, né? Uma visão que muitos de nós pode realmente adotar uma conduta, porque para ele era fácil, né? O corpo fluídico, ele, volta a dizer, ele andava sobre as águas, né? Ele retorna o convívio com os discípulos depois da crucificação, o corpo dele some no momento ali que ele é sepultado. Então, eu tento explicar as minhas dificuldades usando argumentos dessa natureza. Isso é trabalhado no capítulo 15 de A Gênese, de Kardec. Então, e para nós também acredito que todo esse movimento de tentar mostrar que o corpo era fluídico ou não, para nós no futuro, ou mesmo nos estudos que são feitos na atualidade, é o que menos vai importar. Passa a ser uma discussão realmente infrutífera. Buscar o conteúdo espiritual de todas aquelas ações, de todos aqueles exemplos realizados, é o que realmente vai fazer com que a nossa mente se ilumine e que vai fazer com que a nossa conduta realmente possa ser sublimada, né? Transfigurá-lo ali, naquele momento da transfiguração, aparecer Moisés e Elias, efeitos físicos, fenômenos, isso tudo vai sendo explicado, trabalhado com a doutrina espírita, cientificamente falando, explicado, e com o tempo realmente as pessoas vão percebendo que existe muito mais conteúdo moral a ser utilizado do que discussões que realmente não vão levar a nada, né? Por quais aspectos se pode identificar claramente o caráter missionário deste Cristo? Ah, sim. O Cristo, ele é aquele que vivencia, é aquele que já consegue realizar tudo aquilo que ele aprendeu num primeiro momento enquanto teoria. Mas é importante que a teoria, ela deixe espaço para que a prática possa aparecer, né? Se não houver a prática, ficar só no campo da teoria, nós acabamos complicando a nossa vida com o tempo. Se você for levar para a questão espiritual, tem coisas que a gente até tem receios às vezes de dizer, mas é importante que hoje se diga isso. Muitos de nós caminham somente com essa teoria. É importante que o Jesus, que a gente falou que é o professor, que é o campo teórico, ele seja crucificado para que o Cristo possa surgir, né? Como é que você fala que Jesus tem que ser crucificado? Em nós, sim. Se eu estou só no campo da teoria, né, é importante que haja esse adormecer da teoria para que a prática se faça, né? Porque senão eu vou ficar só no eu já sei, tem todo o conhecimento, mas eu não realizo. E cristianismo sem realização não existe, né? Então vamos identificar sempre o verdadeiro cristão, é aquele que de alguma forma consegue lançar para o seu dia a dia as ações crísticas, as ações que Jesus de alguma forma nos convidou a fazer. Se você pegar aquele que se diz cristão, você é cristão? E o que é que Jesus te pediu para fazer? Ele te deixou algum mandamento, alguma ação? Ou você ainda está no campo de Moisés, somente com a lei, né? Provavelmente ele vai identificar que Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E o amor dele é um amor diferente do nosso. O nosso amor é egoísta. O dele não tinha barreiras. Ele deixava tombar as barreiras dos lares, né? Quando pergunta para ele, sua mãe e teus irmãos estão aí fora, né? O que ele diz? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é importante nós também começarmos a deixar cair essas barreiras, porque o Cristo ele não faz distinção. O Cristo ele não tem nenhum tipo de senão em relação ao próximo. Ele pode até às vezes não concordar com alguma ação, mas em momento algum ele rejeita o ser, né? Diferente de nós. Nós muitas vezes rejeitamos o ser. É importante que eu perceba que eu posso promover o outro com um conselho, com uma atitude positiva, levando novos valores, mas sem nunca rejeitar, né? Amando sempre, respeitando sempre. E todos aqueles preceitos que ele trouxe, nos convidando a não andar inquieto, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, essas coisas os gentios procuram. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas, né? Não é o corpo mais do que o vestido,
ou as vestes no plural, né? Não é a vida mais do que o mantimento? Então, são preceitos crísticos que eu tenho que começar a realizar. Mas hoje eu busco o reconforto íntimo em tudo aquilo que é material. Provavelmente eu estou fadado a sofrer, aprender e reaprender várias vezes até conseguir realmente realizar e praticar. Mais ou menos por aí. Toninho, muito obrigada pela sua participação aqui no Espiritismo BH. Nós é que agradecemos muito de coração o convite e que Jesus possa continuar realmente abençoando essa tarefa tão bonita, levando aí para todo o planeta, né, através de uma ferramenta tão importante, essas palestras que vocês realizam aqui. E nós é que agradecemos. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!